Mães narcisistas. Você conhece ou já ouviu falar? Entenda até que ponto uma mãe narcisista pode impactar na sua vida, no seu modo de sentir, pensar e agir. O papel da mãe na primeira infância ele é fundamental. Nos 5 primeiros anos, então, ele é capaz de determinar a forma como você vai interagir com o mundo a partir de então. Por quê? Porque a mãe é aquela que acolhe a criança primeiro. Eu vou lembrar vocês mais uma vez que eu não estou falando aqui necessariamente da mãe biológica, mas sim da pessoa que exerce o papel da maternagem. Para simplificar, eu vou chamar de mãe. Então o que acontece? A mãe, no início, ela acolhe a criança e tem essa função de protegê-la e preservá-la das agressões do mundo. Principalmente nos primeiros anos, o papel dela é fundamental, porque ela faz a gestação, dá a nutrição através do mamar e começa a acompanhar ela no processo de caminhar e andar para o mundo. O que acontece? Nesse momento, a criança está vivendo aquelas 5 dores existenciais que eu já falei para vocês. Eu vou lembrar, só vou citar aqui. Se você tiver mais curiosidade, você volta lá nos outros posts que eu fiz, que eu explico um pouco mais. Mas nós passamos até os 5 anos de idade por 5 dores, todos nós, que vão influenciar a forma como vamos interagir com o mundo. E essas dores são a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, a dor da humilhação e a dor da troca ou da traição. Os 3 primeiros que eu estou falando, dor da rejeição, dor do abandono e a dor da manipulação, o ônus cai quase que exclusivamente na mãe. O pai pode ter algum peso na questão da manipulação e a dor da humilhação e a dor principalmente da troca ou da traição já tem uma influência do papel do paterno. Então o que acontece? A mãe tem esse trabalho. O que acontece? Existem mães que tiveram uma infância, não vamos entrar no mérito aqui do motivo, tiveram uma criação onde elas se acham o centro do mundo. Elas se acham as melhores de que tudo e que todos. Criam uma ilusão na sua cabeça de que a opinião delas é que vale, de que as certezas delas são as melhores certezas, de que as opiniões delas são a verdadeira e que o modo de vida que ela vive é o modo certo que todos deveriam seguir. O que acontece com isso? Uma mãe que começa a se achar o centro do mundo, ou, vamos dizer assim, a última Coca-Cola do deserto, ela começa a desenvolver um transtorno de caráter narcisista. Desculpa, não é transtorno de caráter, mas um transtorno narcisista. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela se acha que nem Narciso, fica olhando para o espelho e se vendo e se achando a melhor coisa do mundo. Ao fazer isso, qual é o impacto para os filhos? Os filhos deixam de receber aquela atenção que eles precisavam para poder crescer no mundo e criar a estrutura emocional suficiente para ir para a vida com tranquilidade, segurança e com firmeza. Porque depois viria o papel do paterno que puxaria eles. A mãe prende as crianças nesse jogo e o que é pior? Normalmente num jogo de filhos desse, se você tem um casal ou você tem 2 filhos, a mãe normalmente resolve escolher um filho para ser o que a gente chama da criança dourada e resolve escolher outro filho para ser o bode expiatório. A criança dourada vira aquela criança que é elogiada, que é o que tem mais identificação com a mãe e vira o queridinho da família. O bode expiatório, ele ele se torna o motivo das reclamações e das críticas da mãe. Então é a pessoa que é desarrumada, é bagunçada, não dá certo na vida e tudo mais. A criança começa a perceber isso de tenra infância e não tem defesa. E ela vai para o mundo, então, cheia destas dores, se achando um lixo. E a criança dourada começa a ter uma ideia de que ela é melhor que todo mundo, porque foi tratada assim, e tem grandes chances, se for uma mulher, de se tornar uma mãe narcisista, achando que ela é melhor que todos. E o impacto qual que é? No crescimento da criança, a mãe vai solapando a capacidade dela. E a criança vai se recolhendo e se achando incapaz. Por quê? Porque ela percebe, a partir dessas 5 dores, aquela que for mais proeminente vai cair naquilo. De determinar o que ela pensa. Então, por exemplo, uma criança que tem a dor do abandono, quando ela não se sente acolhida pela mãe, ela vai levar essa dor para frente. Ela vai estabelecer os relacionamentos com medo de ser abandonada. Então, o impacto disso daí é muito significativo. E por muitas vezes, a única solução que existe é você se afastar. Vou lembrar para vocês que pai e mãe não são infalíveis, não são eternos e que nós temos uma deferência para eles enquanto meio que eles foram para vivermos. Porém,
Eu não tenho obrigação nenhuma de amar pai e mãe. Eu não tenho obrigação nenhuma de fazer nenhuma deferência para eles enquanto eu te dei a vida. Primeiro que não deu a vida, tá? Porque não funciona assim a história. Então a pessoa tem que trabalhar a sua capacidade de ou ressignificar isso e estabelecer um novo parâmetro onde você coloca a sua mãe no devido lugar, ou você se afasta. E como é que eu vou descobrir os impactos que tem de uma mãe narcisista na minha vida e de que forma eu posso me libertar disso? Hoje em dia, o melhor caminho que eu vejo é você fazer uma análise corporal. Por quê? Ao fazer uma análise corporal, uma sessão de apenas uma sessão que dura de 45 minutos a 1h20, você entende quais dores você experienciou mais e quais dessas dores estão te afetando na sua forma de sentir, pensar e agir e podem estar te vinculando à tua mãe. Porque olha só que coisa interessante, o bode expiatório, por vezes, ele quer a atenção da mãe e é por isso ele se submete. Então a gente precisa entender essas motivações e entender como a gente pode se libertar desse tipo de dinâmica. E para mim a análise corporal hoje é o atalho mais poderoso. Se você gostou desse conteúdo, se você achou interessante, dá o seu joinha aí e me manda um feedback dizendo o que você está achando desse conteúdo que está sendo colocado. Eu vou responder também qualquer dúvida que vocês tiverem ou algum questionamento em forma de conteúdo ou em forma de em resposta direta, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.